Em 1997, a atriz Fernanda Torres foi entrevistada pelo programa Roda Viva. E em certo momento, um dos jornalistas pergunta se ela tem algum tipo de preconceito. E a sua resposta rendeu um meme que existe até hoje. Ela diz prontamente, sem hesitar: tenho, contra crente. Eu não gosto de crente. Os entrevistadores riram, tentaram contornar aquilo ali, mas o programa seguiu como se aquela frase fosse perfeitamente aceitável, até um pouco espirituosa para aquela época e para aquele contexto. Mas vejam, essa reação não é incomum. Ainda hoje, há quem olhe para os cristãos, especialmente para os evangélicos, com desconfiança, com antipatia ou mesmo com desprezo. Para muitos, a fé cristã é algo ultrapassado, emocional demais, intelectual de menos. E esse olhar, especialmente entre aquelas que se dizem elites culturais e acadêmicas, reforça uma velha ideia, a ideia de que crer em Cristo é coisa de gente simplória, moralista e incômoda. Mas o que talvez muita gente não perceba é que essa visão negativa sobre os cristãos não nasceu no Brasil no século 21. Ela já existia no primeiro século. E é justamente sobre isso que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta. Uma carta dirigida a cristãos que também eram vistos como estranhos, como suspeitos, pessoas deslocadas no mundo em que eles viviam. Hoje, ao continuarmos a nossa série Sacerdócio Real, nós seguimos então com o apóstolo Pedro aprendendo como viver a fé num mundo que não compreende o Evangelho. E eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? O texto diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Posso ler novamente? Amado-vos, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, o texto que nós lemos ocupa um lugar central na primeira epístola de Pedro. O autor começa dizendo lá no primeiro capítulo aos seus leitores que eles foram purificados pela palavra da verdade, isto é, o Evangelho. E ele então começa a apresentar uma teologia da palavra de Deus e conclui com uma exortação, uma orientação central para que eles desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Depois disso, no início do capítulo 2, como nós vemos hoje pela manhã com o pastor José Roberto, Pedro vai começar a tratar um pouco mais sobre a identidade do cristão. Ele diz que nós, cristãos, somos pedras vivas nesse grande edifício que Deus está construindo, na casa espiritual de Deus. Além disso, nós somos um sacerdócio santo e real, um povo escolhido, uma propriedade particular que pertence somente a Ele. Agora, a partir do versículo 11, Pedro vai continuar desenvolvendo um assunto que já começou lá no primeiro capítulo, quando ele escreve que, através do sangue de Cristo, nós fomos resgatados da nossa antiga maneira vazia de viver. Porque nós pertencemos a Jesus, porque Ele é o nosso juiz e rei, o nosso redentor e legislador, nós nos tornamos então estrangeiros e peregrinos neste mundo.
Nós pertencemos a um governante que transcende os governantes deste mundo e nós o seguimos. E então, inevitavelmente, nós experimentamos uma certa alienação, uma certa separação, a Bíblia chama isso uma santificação, dessa era. Porque Jesus Cristo é Senhor, todos os senhores terrenos ficam em segundo lugar. E então, a partir do versículo 11, Pedro faz uma transição na sua carta, mostrando que se nós recebemos uma nova identidade em Cristo, nós devemos então agora viver de maneira coerente com essa identidade, como nós vimos hoje pela manhã. Se eu sei quem eu sou, então agora eu sei como eu devo viver a partir disso. E Pedro trabalha isso a partir de 3 tópicos. Primeiro, mais uma vez abordando a identidade dos seus leitores. Segundo, abordando a vocação dos seus leitores. E por fim, os resultados dessa vocação, os resultados de colocarem a sua fé em prática. Então, em primeiro lugar, Pedro aborda a identidade dos seus leitores. Amados, exorto-vos como forasteiros e peregrinos que sois. O apóstolo começa essa nova sessão lembrando os seus leitores quem eles são. Antes de falar sobre o seu comportamento, sobre como eles devem viver, ele fala sobre identidade. Antes de tratar sobre como é a vida do cristão, o que os cristãos devem fazer, ele reforça o que eles já são. Isso é essencial, meus irmãos, porque no Evangelho, a prática vem depois da graça que nós cantamos. O chamado para viver de modo diferente nasce do fato de nós já pertencermos a Deus. E é por isso que Pedro começa com uma palavra muito importante. Se você tem uma caneta, pode sublinhar essa palavra aí na sua Bíblia ou grifar na sua Bíblia no celular. Amados. À primeira vista, essa parece apenas uma saudação afetuosa, mas no original, ela carrega um sentido um pouco mais profundo. Pedro não está apenas dizendo, meus queridos, não está cumprimentando como eu cumprimentei vocês, meus irmãos. Ele não está apenas se dirigindo com carinho a amigos. Ele está afirmando de que essas pessoas são amadas por Deus. Esse é o ponto que dá toda a base, é o ponto de partida de toda a exortação que vem a seguir. Inclusive, infelizmente, a nova tradução na linguagem de hoje perde muito ao traduzir isso como meus queridos amigos, né? Porque amados tem justamente essa função de lembrar os seus leitores de que eles não são somente amados pelo apóstolo que está escrevendo. Eles são amados por Deus, eles são queridos por Jesus Cristo, eles são guardados por esse Deus. Pedro então vai corrigir, orientar e desafiá-los, mas faz isso a partir do amor. O amor dele e principalmente o amor do Senhor. E aqui, meus irmãos, já há uma lição muito importante para nós. Ele diz, amados, exorto-vos. Amar alguém não significa concordar com tudo que essa pessoa faz. Amar não é fechar os olhos para as escolhas erradas ou atitudes destrutivas. O verdadeiro amor se preocupa o suficiente para advertir, para chamar de volta, para dizer o que precisa ser dito, mesmo quando é desconfortável. O que o outro vai fazer com essa exortação é problema dele, nós sabemos, mas o amor genuíno não é conivente com o pecado. E Deus é assim conosco, meus queridos. Ele nos ama profundamente, mas Ele nunca permite que confundamos o seu amor com permissividade. Em seguida, Pedro vai utilizar outras 2 palavrinhas para descrever os seus leitores. Ele diz, vós sois peregrinos
e forasteiros. São palavras que têm significados parecidos, mas complementares. Peregrino é aquele que vive numa jornada, em trânsito, sem uma morada definitiva. E forasteiro é aquele que está habitando temporariamente em um lugar, mas não tem ainda direitos da sua cidadania plena. Ele é como alguém que vive numa terra estrangeira, como um imigrante. E essa descrição, ela se encaixa perfeitamente nos primeiros leitores da carta de Pedro. Seus destinatários, como ele coloca no primeiro capítulo, aliás, no primeiro versículo dessa carta, eram cristãos espalhados pela região da Ásia Menor, longe da sua terra natal, vivendo como minoria numa cultura pagã. Pedro diz que eles são forasteiros da dispersão. Agora, à medida que nós vamos lendo essa carta de Pedro, nós percebemos que ele não está falando apenas de algo terreno. Ele não está se referindo a uma questão geográfica simplesmente para os seus leitores, mas ele está descrevendo uma realidade espiritual. Nós também, meus irmãos, somos estrangeiros, peregrinos e forasteiros neste mundo. Claro, não porque nós mudamos de país, mas porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa cidadania foi transferida. Paulo vai dizer isso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania está nos céus. Isso significa que nós vivemos neste mundo, mas nós pertencemos a outro reino. Nós temos identidade, aliás, nós temos endereço aqui, mas identidade lá. Ser peregrino nesse sentido, não é então se isolar, não é rejeitar o mundo, mas é caminhar nele com os olhos fixos em outro horizonte. É viver de um modo que, mesmo em meio às pressões e às tentações da cultura ao nosso redor, de uma cultura que pensa diferente, a gente possa lembrar o seguinte: olha, eu não pertenço mais a esse sistema, eu pertenço a Cristo. A Bíblia utiliza inclusive uma linguagem muito forte para isso. Mais do que pertencer a Cristo, ela vai dizer que nós fomos tornados de escravos das trevas em escravos de Cristo. Não para vivermos subjugados, mas segundo a Bíblia, sermos servos de Cristo é o que nos dá verdadeira liberdade. É essa identidade que Pedro quer reafirmar aqui. Nós somos amados por Deus, mas estrangeiros neste mundo. E é a partir dessa identidade que ele vai mostrar então qual é a vocação, qual é o chamado para quem é peregrino neste mundo. Em segundo lugar então, depois de lembrar quem nós somos, Pedro fala sobre a nossa vocação, o chamado para todos nós cristãos. Ele diz aí no finalzinho do versículo 11: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro não está falando aqui primeiro de tentações externas, mas de desejos internos que insistem em disputar o controle do nosso coração. Mais adiante no capítulo 4, ele vai deixar um pouco mais claro sobre o que é que ele está falando. Ele diz assim, capítulo 4, verso 3: no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. E Pedro vai dizer então que essas paixões carnais, esses desejos, essas ambições, esses apetites desordenados que vivem dentro de nós, como o próprio Jesus Cristo diz, fazem guerra contra a alma. Eles não são apenas distrações morais com as quais a gente tem que lidar no dia a dia. Não são apenas fraquezas pontuais que volta e meia a gente tem que lutar, mas são forças espirituais que buscam destruir a nossa comunhão com Deus, corroer a nossa sensibilidade espiritual e nos afastar de Deus e de quem nós realmente somos.
Não à toa, Paulo vai escrever aos Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E aqui há um alerta, meus queridos. Um dos grandes problemas da igreja de hoje é que muitos, mesmo depois de se converterem a Cristo, continuam a viver como a cultura ao redor vive. Mantêm os mesmos valores, os mesmos padrões, os mesmos desejos. Às vezes até podem mudar um pouquinho o seu vocabulário, sua maneira de se vestir, talvez, mas não o coração. Pedro vem então, exortando e dizendo: olha, isso não combina, isso não orna com a nova identidade que vocês receberam em Cristo. Se formos feitos sacerdócio real, nós não podemos mais seguir as paixões do velho mundo. O nosso chamado é resistir ao que o mundo normaliza e buscar o que é santo. É abrir mão do que destrói, mesmo que o mundo chame isso de liberdade. E Pedro não para por aí. Ele vai acrescentar o seguinte, versículo 12: mantendo o vosso procedimento exemplar no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vejam, Pedro não espera, meus irmãos, que uma vez que a gente encontre com Jesus Cristo, a gente fuja do mundo, a gente se isole, a gente vire um gueto, como nós vimos hoje pela manhã, que a gente se preocupe somente com a nossa igreja aqui e está tudo certo. Não. Ele diz: vivam entre os gentios, vivam no meio da sociedade, mas com um comportamento exemplar. O cristão não é alguém que se retira do mundo, mas alguém que permanece nele com um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. É justamente essa diferença que dá testemunho para as pessoas. Não importa como os outros se comportam, não importa o que é considerado normal, o que importa é como nós cristãos escolhemos viver. Nós não podemos controlar o que os outros fazem, o que os outros pensam, o que eles falam, como eles se comportam, mas nós podemos e devemos controlar o que nós fazemos. E Deus nos responsabiliza por isso. Pedro está nos lembrando então de que a nossa presença neste mundo tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nem para julgar, nem para imitar, mas estamos para revelar com a nossa vida a beleza de um Deus que transforma. A partir disso, quais são os resultados desse tipo de vida? Esse é o nosso terceiro ponto. As consequências do nosso testemunho. Quando cristãos entendem quem são e vivem de forma coerente com a sua identidade, com a sua vocação, Pedro diz que isso tem resultados concretos, tanto na maneira como o mundo nos vê, quanto na glória que é dada a Deus. O primeiro resultado, então, como diz o versículo 12, é que os gentios, os não cristãos, não consigam nos acusar. Pedro sabe que o povo de Deus sempre foi alvo de acusações falsas. Lá no primeiro século, eles eram tidos como inimigos do Estado, ameaças à ordem social. Os primeiros cristãos eram chamados de ateus, porque não adoravam os deuses do império. Eram chamados de subversivos, porque confessavam outro senhor além de César. Eram chamados de imorais, porque participavam de reuniões secretas, que o mundo não compreendia. Existem inclusive alguns escritores do segundo século, Tácito, Suetônio, escritores romanos, que registram que os cristãos eram detestados por seus vícios e culpados de ódio contra a raça humana. Por quê? Porque eles se adoravam, ou melhor, eles recusavam a adorar o imperador e as divindades da cidade. Para eles era idolatria, para o império era traição.
Alguns pagãos ainda naquela época distorciam o significado da ceia do Senhor, né? Acusavam os cristãos de canibalismo, porque eles comiam a carne e o corpo e o sangue, né, de Cristo. Outros diziam que eles eram um grupo perigoso, um grupo supersticioso. Em outras palavras, meus queridos, a mentira era o preço da fidelidade. E Pedro, ciente disso, orienta aos seus leitores: tenham uma conduta tão exemplar que mesmo quando forem acusados injustamente, ninguém possa provar coisa alguma contra vocês. Ou seja, o testemunho de uma vida santa é o melhor remédio, é a melhor resposta a uma acusação injusta. O objetivo, claro, não é vencermos um debate, não é limpar o nosso nome perante os homens, mas é silenciar os críticos pela força da coerência. Segundo resultado, que os cristãos sejam como vitrines vivas. Pedro prossegue dizendo que, ao observarem os cristãos, os gentios vejam as suas boas obras. Observem, né? A palavra usada aqui para observar é muito interessante, porque ela só aparece no Novo Testamento 2 vezes, e as 2 vezes aqui na carta de Pedro. Ela tem o sentido de observar atentamente, examinar de perto, acompanhar ao longo do tempo. Como o exame que um biomédico faz no laboratório, que espera e aguarda alguns dias com muita atenção antes de dar o seu veredito. Pedro está dizendo aqui: olha, não se enganem, as pessoas observam vocês. Pode parecer que não, você pode não incomodar ninguém, pode estar ali na sua escola, no seu trabalho, quietinho, mas você é observado. Mesmo sem perceber, o mundo está testando a autenticidade da sua fé a partir da maneira como você vive, como você reage às coisas, como você trabalha, como você trata as pessoas. É nesse sentido que nós cristãos somos, de certa forma, vitrines ambulantes da graça de Deus. O que mostramos precisa ser coerente com o que proclamamos. Terceiro resultado, Pedro mostra o propósito maior de tudo isso: que Deus seja glorificado no dia da visitação. Existem 2 leituras possíveis aqui, os autores vão discordar, ou vão tentar entender o que significa esse dia da visitação, né? Alguns vão falar que esse é o dia final, o dia escatológico, quando Deus virá julgar e manifestar a sua glória. Outros, por exemplo, Calvino, veem esse dia da visitação como o momento em que Deus se aproxima de alguém em graça, em que Deus chama alguém ao arrependimento e à fé. Nesse sentido, Pedro estaria dizendo que Deus usa a conduta santa do seu povo para tocar o coração daqueles que estão distantes e atraí-los a si. Vejam, os 2 sentidos fazem, as 2 opções, na verdade, fazem sentido, né, teologicamente. De certa forma, elas se complementam. Seja na história ou na eternidade, o resultado é o mesmo. A glória de Deus é revelada por meio da fidelidade do seu povo. E o ponto central aqui talvez seja esse, meus irmãos. O objetivo final do nosso testemunho, da maneira como nós vivemos, não é para nós sermos elogiados. Não é para nós sermos admirados ou justificados, mas é para que Deus seja honrado através da nossa vida. O nosso testemunho não existe para que as pessoas olhem para nós e falam: puxa vida, que pessoas boas. Fulano é uma pessoa muito piedosa. Mas para que, ao verem as nossas boas obras, ao verem a maneira como nós vivemos, falamos, pensamos, existimos, eles digam: que Deus glorioso. Eu quero experimentar isso também. Em 2024, quase 30 anos depois,
Fernanda Torres foi novamente entrevistada pelo programa Roda Viva. E dessa vez, ela lamentou a sua fala de 1997, quando ela disse que tinha preconceito contra crentes. Ela fala de maneira muito clara: olha, jamais eu repetiria algo assim. Olha só, meus irmãos. 30 anos antes ela falava: tenho preconceito contra crente, não gosto. Agora ela diz: jamais repetiria algo assim. Inclusive, ela reconhece que havia julgado de forma injusta e afirma, olha só, chega a afirmar que os evangélicos ocuparam um espaço que o Estado não conseguiu ocupar, ajudando pessoas, comunidades e famílias. Esse é um pouco do retrato daquilo que Pedro já escreveu no primeiro século. O mundo observa os cristãos, muitas vezes nos julga, nem sempre com justiça, nem sempre com compreensão. Mas Deus nos chama a viver de forma coerente com a nossa identidade, mesmo sob os olhares críticos. Somos amados, somos peregrinos e forasteiros, chamados a resistir às paixões que destroem a nossa alma e a manter um comportamento exemplar diante de todos. Essa vocação não é teórica, ela se manifesta em escolhas diárias, como nós falamos. Aliás, não só como nós falamos, como nós tratamos as pessoas, como tomamos decisões em meio a situações difíceis, como nós agimos quando ninguém está olhando. Cada gesto consistente com o Evangelho é uma oportunidade de mostrarmos às pessoas o Deus que transforma vidas. E quando nós escolhemos viver assim, os resultados aparecem, como apareceu no resultado da Fernanda Torres. Os ataques injustos perdem força. As críticas sem fundamento se mostram vazias. E a nossa vida vira uma vitrine do Evangelho. Mas acima de tudo, Deus é glorificado. Seja tocando corações agora, seja manifestando sua justiça e graça no dia da visitação. A fidelidade das nossas vidas serve como um testemunho vivo do amor e da sabedoria de Deus. Portanto, eu encerro a minha mensagem perguntando a você: você está disposto a viver de modo digno da sua vocação? A ser um peregrino que resiste ao que corrói a alma, mas permanece no mundo com integridade e amor, permitindo que a sua vida fale de Cristo mesmo diante dos olhares críticos? Que nós possamos, meus irmãos, sair daqui hoje conscientes da nossa identidade, comprometidos com a nossa vocação e confiantes de que Deus usa a nossa vida para a sua glória, impactando pessoas e mostrando que a sua graça é real e transformadora. Amém? Deus te abençoe.